Ele era apenas um homem comum, vivendo no deserto, quando ouviu uma voz que mudaria para sempre o curso da humanidade. Moisés estava diante da sarça ardente, um fogo que queimava sem se consumir. A voz do Eterno ecoou no silêncio do deserto e o chamou pelo nome. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Naquele instante, um homem hesitante se tornava o escolhido para libertar um povo inteiro da escravidão. Moisés obedeceu, mas o peso da missão era imenso. Ele voltaria ao Egito, o lugar de onde fugira, para enfrentar o faraó, o homem mais poderoso da terra. Com apenas um cajado nas mãos e a fé em Deus no coração, Moisés se apresentou diante do trono e proclamou: O Senhor, Deus de Israel, ordena: deixa o meu povo ir. Mas o faraó riu com desprezo. Seu coração estava endurecido, e o Egito logo conheceria o poder do verdadeiro Deus. Então vieram as pragas. A primeira foi o sangue. O rio Nilo, fonte de vida, transformou-se em morte. A água ficou vermelha como sangue, e o fedor espalhou-se por toda a terra. Os peixes morreram, e os egípcios não podiam mais beber. Mesmo assim, o faraó não cedeu. A segunda praga trouxe as rãs. Milhares delas emergiram das águas e invadiram casas, templos e palácios. Pulavam sobre mesas e camas, enchendo o Egito de caos e desespero. O próprio faraó, sentado em seu trono, olhou para o chão coberto de rãs e sentiu o peso do nojo e da impotência. Ainda assim, seu coração continuava fechado. Então, o pó da terra se levantou e se transformou em uma nuvem viva. Era a terceira praga, os piolhos. Eles cobriram os egípcios, os animais e até os sacerdotes do templo. Os magos do faraó tentaram imitá-lo, mas falharam. Assustados, disseram ao rei: Isto é o dedo de Deus. Mas nem isso o convenceu. Logo, o ar se encheu de um zumbido ensurdecedor. A quarta praga, moscas, invadiu o Egito, cobrindo as paredes do palácio e o rosto do faraó. No entanto, na terra de Gozém, onde viviam os filhos de Israel, havia paz e luz. Nenhuma mosca pousava ali. Depois veio a quinta praga. Nos campos egípcios, os bois e cavalos tombavam mortos sob o sol ardente. O cheiro da morte se espalhou pelo vento, mas em Israel, os rebanhos pastavam tranquilos, intocados, sob uma luz dourada. O faraó, enfurecido, ainda resistia. Então, Moisés lançou cinzas ao vento, e elas se espalharam em meio à luz do amanhecer. E assim, surgiu a sexta praga, as úlceras. Feridas dolorosas cobriram o povo e os animais do Egito. Nem os sacerdotes podiam permanecer de pé diante de Moisés, mas o coração do rei se manteve de pedra. Foi então que o céu escureceu. Nuvens pesadas se formaram e trovões rasgaram o horizonte. O granizo e o fogo caíram dos céus, a sétima praga. O Egito ardia em chamas e o povo gritava de medo. Moisés, tomado de compaixão, ajoelhou-se e orou: Senhor, cessa a tempestade. E o granizo parou. Mas assim que o céu se abriu, o faraó voltou a endurecer o coração. Deus então enviou a oitava praga, os gafanhotos. Um vento soprou durante a noite, e pela manhã o horizonte estava coberto de nuvens vivas. Eles devoraram tudo o que restava nos campos, deixando o Egito em ruínas. Logo depois, veio a nona praga. Trevas profundas cobriram o Egito por 3 dias. Ninguém via o outro. Era como se o sol tivesse morrido. Mas nas casas dos filhos de Israel havia luz. Mesmo diante de tanto poder, o faraó se recusava a libertar o povo. Então Deus anunciou a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Naquela noite, os israelitas marcaram suas portas com o sangue de um cordeiro. E quando a escuridão caiu sobre o Egito, o anjo da morte passou. Nas casas dos egípcios, ouviu-se um grito como nunca antes, o pranto dos que perderam seus filhos. Até o palácio foi tomado pelo luto. O faraó, com o coração partido, chamou Moisés e disse: Vá, leve o seu povo, e que o vosso Deus os abençoe. E assim começou a libertação. O povo de Israel marchou sob a luz da aurora, guiado por uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Moisés caminhava à frente, com o cajado erguido, enquanto a multidão seguia em silêncio, sentindo o vento da liberdade pela primeira vez. Mas o faraó se arrependeu.
movido pelo ódio, reuniu seus exércitos e partiu em perseguição. O deserto tremeu com o som dos carros de guerra. O povo, encurralado diante do Mar Vermelho, gritou de medo. Atrás deles, o exército do Egito. À frente, o mar intransponível. Moisés ergueu o olhar ao céu. O medo deu lugar à fé. Ele levantou o cajado sobre as águas e o vento de Deus soprou forte. O mar começou a se abrir. As águas se ergueram como muros e o caminho seco apareceu diante deles. O povo atravessou entre as paredes de água, caminhando sob a proteção divina. Quando o último hebreu alcançou a outra margem, os egípcios tentaram segui-los. Mas Moisés ergueu novamente o cajado e o mar voltou ao seu lugar. As águas cobriram o exército do faraó e o som das ondas marcou o fim de um império. Naquele dia, o povo de Israel olhou para Moisés e viu nele o escolhido de Deus. As lágrimas se misturaram ao vento do deserto. O povo ergueu cânticos de vitória, e o mar, que antes era símbolo de morte, se tornara o caminho da vida. E assim, a escravidão terminou. O Egito havia caído, e o povo de Deus seguia em direção à terra prometida. A história de Moisés não é apenas sobre milagres e pragas. É a história de um homem que duvidou de si mesmo, mas confiou em Deus. Um homem que enfrentou um império com a força da fé e provou que quando Deus está à frente, até o impossível se torna caminho. Se esta história tocou o seu coração, siga o canal para mais relatos bíblicos narrados com fé e poder. A próxima história está apenas começando.